Nesse caso aqui, por exemplo, se Deus castiga a serpente, é porque ela deu lugar para que o espírito maligno agisse através dela, e às vezes você pode entender que de repente isso nem é uma possessão, que a serpente não foi possessa, ela só foi um instrumento para um propósito maligno. Tanto que Deus castiga a serpente. Se é o caso da serpente estar simplesmente sem saber o que está fazendo e está possessa, aí o que Deus faria? Expulsaria o demônio e a serpente não teria culpa, ela foi só uma marionete. Mas aqui, se Deus castiga a serpente, é porque Deus vê que ela tem influência direta nos acontecimentos. Conseguiu entender essa lógica? Então, assim, eu acredito que há um tipo de possessão, mas não que ela tenha sido suficiente para a cobra, ou serpente como preferir, estar fazendo isso aqui de forma inconsciente. Aí eu penso que, então, talvez a melhor colocação é entender que a cobra, ela é o quê? Um agente facilitador de um propósito maligno, mas ela agiu sempre de forma consciente. Tá? Primeiro porque o verso 1 do capítulo 3 fala que ela era mais astuta que todos os animais do campo. Fala que ela era diferente em relação aos outros nas atitudes, e aqui ela é punida por algo que ela faz, e não por algo que ela estava sendo de forma inconsciente levada a fazer por um espírito maligno. Até porque existe uma outra lógica aqui. Se você pegar, por exemplo, a paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, né, no campo da teologia que estuda o Espírito Santo, que é o Espírito puro de Deus, não se mistura com impurezas. Então você pode entender que o contrário também é válido. Aonde está um Espírito puro de Deus, o Espírito Santo, um espírito maligno não se aproxima. Estando Deus ali com o homem e a mulher na pureza da inocência e a própria presença de Deus na viração dos dias, um espírito maligno entraria no Éden a ponto de se aproximar de um animal e da criação de Deus e fazer tudo o que fez? Então a culpa de todos os males é da serpente? Eu entendo que ela é um agente facilitador de um propósito maligno. Mas a culpa não é da serpente, porque Eva podia ter ignorado. E ainda que Eva tivesse dado ouvidos, ela leva o fruto para o marido comer. E você pode reparar que quando Eva come do fruto, as escamas deles não caem dos olhos na hora. Só caem depois que o marido come. Porque Deus tem o homem por cabeça da sua casa. Então, se Deus cria a mulher e coloca ela como ajudadora do homem, aí o que acontece? A responsabilidade é do homem de poder levar a sua casa adiante. Se Eva chega para Adão e fala assim, olha, eu comi do fruto e a gente não vai morrer, qual que seria a atitude correta de Adão? Foi: você desobedeceu a Deus, não vamos comer desse fruto. Pega o fruto, joga fora, pega a mulher, fala, vai lá na viração dos dias onde Deus se apresenta e fala, Deus, ó, a mulher comeu do fruto, mas como o Senhor disse que não era para comer, então eu vim aqui para pedir perdão por mim e por ela. Será que é possível o Senhor perdoar? Talvez ali Deus aniquilasse Eva, pegasse outra costela e fizesse outra mulher? Não sei. Eu sei que Adão tinha que manter o compromisso que ele tinha com Deus. Ele era o cabeça da casa, a responsabilidade era dele. Ok? Conseguiu entender toda essa lógica da questão da serpente? E aí qual que é o castigo dela? Eu entendo que aqui ela tem duas punições. A primeira punição, ela perde o direito de falar, porque a gente conhece cobra e serpente nos dias de hoje, nenhuma fala. E se você pensou em alguma pessoa que você chama de cobra que fala, aí que Deus trate contigo e com a cobra. Mas, por exemplo, olha aqui no verso 14. Sobre o teu ventre andarás. Então ela começa a viver como a gente conhece hoje, se arrastando sobre a barriga. Não tem mais pata, perdeu as patas. E aqui, ó, e pó comerás todos os dias da tua vida. E aqui eu vejo uma característica judaica no falar, né? Ou no escrever. A literatura e a fala judaica está muito presente aqui. Porque comerás o pó, né? O pó comerás todos os dias da tua vida. Tem duas razões. Primeiro que assim, para você ficar com a boca cheia de pó e não ter que falar besteira, esse é o teu castigo. E a outra coisa, você vai rastejar, então você vai estar com a boca sempre perto do chão. Então você vai comer pó porque você está mais perto ali. Então aqui eu vejo a cobra sendo punida com a perca da fala e a perca das patas. Então sim, no começo da criação, no princípio de tudo, a serpente, o animal escamoso, a cobra, tinha patas e falava. Ok?